Com um arsenal global de cerca de 13 mil ogivas nucleares, todos sabemos que uma guerra nuclear seria catastrófica. E embora você provavelmente não queira pensar nesse cenário apocalíptico, você pode se perguntar quais países seriam os melhores para se viver quando se trata de sobrevivência. Um estudo, publicado na revista Risk Analysis, revelou que algumas nações insulares poderiam ser capazes de continuar a produzir alimentos suficientes para suas populações após uma catástrofe abrupta de redução da luz solar, como uma guerra nuclear, um supervulcão ou um ataque de asteroides. Curioso? Na galeria, descubra quais são os melhores países para sobreviver a uma guerra nuclear, aqui no Desbravando. Desde o início da guerra russo-ucraniana em 2022 e as subsequentes tensões geopolíticas, os receios de uma guerra nuclear levaram muitos a questionarem o que um conflito nuclear significaria para a humanidade e para o planeta. Um conflito nuclear teria consequências devastadoras, desde as mortes iniciais nas explosões diretas até aos efeitos persistentes da radiação. Haveria também um colapso da tecnologia, mesmo em locais considerados com maior probabilidade de sobreviver. Isto impediria seriamente a cooperação, a coordenação e a produção alimentar. De acordo com um estudo da Universidade Rutgers, mais de 5 bilhões de pessoas, cerca de 63% da população mundial atual, morreriam de fome no rescaldo de uma guerra nuclear em grande escala. Uma guerra nuclear também resultaria numa redução de 97% na produção de alimentos na China, França, Rússia, Reino Unido e EUA. No entanto, provavelmente haveria sobreviventes em todo o mundo, mesmo nos cenários mais hostis e graves. É claro que aqueles que pertencem às nações mais resilientes teriam mais hipóteses de evitar um colapso total. Aliás, você conseguiria adivinhar de que países estamos falando? O estudo publicado na revista Risk Analysis comparou 38 países insulares em 13 fatores que, segundo eles, poderiam prever o sucesso como um estado de sobrevivência pós-apocalíptico. Os fatores incluíram a produção de alimentos, a autossuficiência energética, a indústria e o efeito do desastre no clima, entre outros pontos. De acordo com o estudo, os países insulares pequenos são capazes de produzir alimentos suficientes para as suas populações após uma catástrofe abrupta que reduz a luz solar, como uma guerra nuclear, um supervulcão ou um ataque de asteroides. No final da lista dos melhores países para sobreviver a uma guerra nuclear estão as nações insulares das Filipinas, Maurícias e Indonésia. Segundo o estudo, estas nações seriam capazes de produzir alimentos suficientes após uma guerra nuclear. Diversos arquipélagos provavelmente abrigam algumas ilhas que são individualmente autossuficientes. Além disso, existe potencial para a continuação do comércio regional entre a Indonésia e as Filipinas. No entanto, o histórico de corrupção e instabilidade social nestas nações pode colocar a sua resiliência em dúvida, de acordo com o estudo. Olhando para a Oceania, os residentes de pequenas nações insulares, como as Ilhas Salomão e Vanuatu, certamente sobreviverão. Isto se deve em grande parte à sua geografia tropical e à abundante produção de alimentos em tempos normais. No entanto, ambos os países carecem de uma economia de produção e de conhecimento de alta tecnologia, o que dificultaria a sua recuperação. No entanto, eles poderiam potencialmente participar no comércio com outras nações vizinhas sobreviventes. A Islândia, a única nação do hemisfério norte no estudo, é também uma das zonas de guerra nuclear mais seguras. Isto se deve em grande parte ao seu isolamento. No entanto, com uma economia local pequena, a Islândia sofreria provavelmente com a falta de produtos importados e com a degradação das infraestruturas. No entanto, a Islândia poderá ter acesso à América do Norte e à Europa, se alguns dos países destes continentes não forem completamente devastados pela guerra, fome e ou colapso social. A Nova Zelândia vem em segundo lugar, graças à sua distância dos alvos nucleares
e ao seu status de longa data de país livre de armas nucleares. A resiliência da nação, no caso de uma queda abrupta da temperatura global, provocada por um período de escuridão, também ajudaria. Todos os lugares da Nova Zelândia ficam relativamente próximos do oceano, protegendo o país de temperaturas extremas. Além disso, a Nova Zelândia tem uma economia de exportação de alimentos eficiente que poderia alimentar a sua população várias vezes apenas com as exportações. De acordo com o estudo, mesmo no caso de uma redução de 61% nas colheitas durante um inverno nuclear prolongado, os neozelandeses ainda teriam o suficiente para comer. Dado o seu interior acidentado e a sua história de colonização por condenados, existe há muito tempo o mito de que a Austrália pode sobreviver a qualquer coisa. Bem, parece que há alguma verdade nisso, mesmo que não tenha nenhuma relação. Sim, a Austrália lidera a lista dos melhores países para sobreviver a uma guerra nuclear. Sendo um produtor agrícola robusto, o estudo concluiu que a reserva alimentar da Austrália é gigantesca, com potencial para alimentar muitas dezenas de milhões de pessoas adicionais. Além disso, a boa infraestrutura da Austrália, o vasto excedente energético, a elevada segurança sanitária e o orçamento de defesa ajudaram a colocá-la no topo da lista. Mas, de acordo com o estudo, a Austrália tem um fator importante que trabalha contra ela. Os seus laços militares relativamente estreitos com o Reino Unido e os Estados Unidos da América tornam mais provável que se torne um alvo numa guerra nuclear contra a Rússia. Muito obrigado por assistir esse vídeo aqui conosco no Desbravando. Para mais vídeos como este, dê o seu joinha, deixe seu comentário e compartilhe. Nos acompanhe nas outras redes sociais. Até a próxima aqui no Desbravando o Desconhecido, o seu canal de curiosidades.